Oi, Mônica, boa tarde para você. Oi, queridos, boa tarde para vocês dois. Eu acabei de chegar daí. Quer dizer, daí não, porque vocês estão em São Paulo. Eu acabei de chegar do Rio. Cheguei hoje de manhã. Opa, obrigado por estar aqui conosco, Mônica. Um prazer. Eu cheguei no Rio É, com chuva, aí fez sol ontem e anteontem. Voltei para cá, tá chovendo. Você veio passar a Páscoa só no Rio, 2 dias e voltou, é isso? Não, não, eu fui passar, eu fiquei mais. Eu Ah, acabei estendendo a viagem, fiquei 10 dias, porque quando bom. fez sol na Páscoa, eu resolvi que eu ia ficar até terça para pegar 3 dias de sol, né? Tá certo, tá certo. boa, fez bem, fez bem. Ô, Mônica, nós vamos tratar de economia com você, mas depois a gente também quer falar um pouquinho da eleição americana. Você está acompanhando essas coisas aí, né? Como que Gaza tem influenciado a questão do Biden, mas uma coisa que a gente queria começar discutindo com você, e você já conhece a Mônica de Bolle, vocês já sabem quem ela é, mas eu vou apresentar aqui novamente. Ela é pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional, fica lá em Washington, onde ela mora. E ela também é professora da Universidade de Georgetown, também fica lá em Washington, no Distrito de Colômbia, lá na capital dos Estados Unidos. Ô, Mônica, a pergunta para você é a seguinte: a percepção negativa das pessoas sobre a economia no Brasil e nos Estados Unidos é justa ou exagerada? Kennedy, essa é uma pergunta muito interessante. Tem um monte de gente debruçada sobre ela, sobre a mesma pergunta, tanto aqui quanto no Brasil. Eu acho, assim, respondendo no geral e depois entrando no detalhe, eu acho que ela é menos justa, ou melhor dizendo, ela é uma pergunta mais justa, ou a visão é mais justa aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu acho que no Brasil a situação de fato está melhor. As pessoas podem até olhar para a situação e achar que mais para frente, não sei o quê, mas no momento a situação de fato está melhor do que já teve. Mas deixa eu começar falando dos Estados Unidos e por que que aqui eu acho que existe, não exagero, porque eu acho que as pessoas estão vendo a situação como ela é. Mas a situação como ela é não é uma situação que ajude o Biden, apesar da economia ter ido muito bem durante o governo do Biden, que é um fato, né? Quando você observa, olha os dados e tal, de desemprego, mercado de trabalho, PIB, os dados todos estão bons. Mas tem uma coisa que pega, que é a seguinte: quando você olha para a evolução do salário real, então o salário descontado da inflação, o que a gente viu e o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e aconteceu no Brasil também, mas eu vou explicar já já por que que no Brasil foi um pouco diferente. Teve ali, ao longo de 2021 e 2022, teve uma aceleração muito intensa da inflação, né? A inflação subiu muito rapidamente, o que fez com que os salários que estavam subindo também nessa época, os salários nominais, né? Então, os salários sem descontar a inflação, apesar deles estarem subindo, eles não estavam acompanhando a inflação em termos da velocidade de subida da inflação. Então, o que acabou acontecendo é que houve uma perda de poder de compra razoável, assim, para não dizer expressiva, durante vários meses. Assim, foi uma perda de poder de compra que de fato perdurou e que marcou muito as pessoas, porque ainda que o mercado de trabalho tivesse vindo com bons números, então ainda que a taxa de desemprego tivesse muito baixa, o número de vagas que estavam sendo oferecidas a cada mês estivesse subindo, então a gente não estava vendo nenhum tipo de contração no mercado de trabalho, muito pelo contrário, como o processo inflacionário estava intenso demais, a inflação corroeu o salário e corroeu o poder de compra. E isso é mortal, né? Porque isso as pessoas sentem no bolso e sentem na hora. Que é Hum. só você ir ao supermercado. Você vai ao supermercado, você sente. Você sente na hora que você já não está conseguindo comprar o que você comprava no mês anterior. A situação agora, ela melhorou. Então, assim, os salários agora já não estão defasados em relação à inflação. Quando a gente olha
as séries de salário, inflação e tal, eles estão mais ou menos equiparados. A inflação aqui caiu, os salários continuaram a subir. Então, quando você olha para o chamado salário real, para o salário descontado da inflação, ele agora está num patamar mais ou menos equivalente aonde ele estava antes dessa intensidade de subida da inflação. Mas tudo o que a gente está dizendo quando a gente fala isso é que, olha, voltou para o mesmo lugar. O que para muita gente não é o suficiente, né? Porque muita gente quer ver melhora. As pessoas não querem ver mas voltou para o mesmo lugar, né? Que não deixa de ser uma melhora, mas não é uma melhora comparada ao patamar em que já teve. Então gera esse desconforto, entendeu? Gera esse desconforto de que a situação não está tão boa, eu não estou vendo a situação tão boa quanto ela deveria estar, eu ainda estou sentindo que quando eu vou ao supermercado, eu não estou conseguindo ter o grau de conforto para comprar o que eu gostaria de comprar, com o nível de salário que eu estou recebendo e com o nível de inflação em que tem, apesar da inflação ter diminuído. Então, assim, esse desconforto em geral, eu acho que ele é muito explicado por essas duas séries. É só olhar, inflação e salário. Você vê essa figura de voltar para o mesmo lugar, que não é uma coisa que bate muito bem politicamente. Mônica, Zé, rapidinho, antes de você falar do Brasil, por que os dados da economia americana são bons? O que o Biden fez? Que políticas que ele adotou para ter esse resultado, apesar de você explicar que essa relação entre salário e inflação, poder de compra real, é o que compromete a percepção? Ele fez uma porção de coisas, né? A começar, ele combateu a pandemia, que não tinha sido combatida até o final do governo Trump, né? Vamos lembrar, o governo Trump acabou em 2020. 2020 foram as eleições, tanto que agora vamos ter eleições 4 anos depois. E até ali, assim, o governo Trump foi responsável pelas vacinas, então a gente tem que tirar o chapéu para essa iniciativa. Porém, a pandemia continuava completamente fora de controle. Isso o Biden conseguiu resolver. Tudo bem, com a ajuda das vacinas que tinham sido feitas no governo Trump e tal, mas isso o Biden tinha uma equipe muito mais estruturada, tinha um plano muito mais bem elaborado e conseguiu reduzir muito o impacto da pandemia na economia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que logo no início do governo, o Biden fez pelo menos 3 pacotes grandes na área econômica, que incluíram um pacote de assistência às pessoas de renda média e às pessoas mais pobres, um pacote de política industrial e um outro pacote relativo à política industrial. Foi o CHIPS Act e o chamado Inflation Reduction Act. Esses dois aí de política industrial. Esses 2 pacotes, eles foram, primeiro, muito grandes em termos de volume de dinheiro, né, que foi despejado na economia. Eles aqueceram a economia a ponto de criar muitos empregos. Então, assim, tem vários estudos mostrando a relação entre os pacotes do Biden e o que aconteceu no mercado de trabalho. Então, essa melhora extraordinária do mercado de trabalho, inclusive depois a reversão dos salários que conseguiram, no final, se equiparar ao que havia acontecido com a inflação. Então, assim, no geral, as políticas de início do governo Biden, e aqui só lembrando a maneira como a política funciona aqui é a seguinte, principalmente agora com o país super polarizado. Ou você faz o que você quer fazer logo nos primeiros 3 a 4 meses de governo, ou você não vai conseguir fazer mais nada. E o Biden foi esperto porque ele já tinha esses planos mais ou menos montados, eles já estavam prontos para virar leis para serem aprovadas pelo Congresso logo no início do mandato dele. Então ele aprovou esses 3 pacotes, eles saíram rápido e eles fizeram uma mudança eles intensificaram uma melhora que já vinha. Ou seja, gasto e investimento público. De investimento público e gasto público. Exatamente, investimento público e gasto público. Lembrando que nesses 3 pacotes havia esse elemento da política industrial e da política industrial verde. Então, a questão relativa a
mais carros elétricos, o CHIPS Act, que tinha a ver com isso, todas as questões relativas à economia verde e à transição energética, tudo isso estava embutido nesses planos. E houve uma transformação já, quer dizer, a gente não teve não mudou a cara da indústria nos Estados Unidos ainda, mas está mudando e está mudando muito por conta desses planos aí que foram feitos e lançados logo de início. Ô, Mônica, Houve desculpa te só para interromper, terminar, termina. um Uhum. raciocínio, Toledo. O que pegou o governo Biden no contrapé é que os problemas de cadeias de valor, cadeias de produção, interrupção de produção da China por causa da política de Covid zero que os chineses tiveram e tal, isso tudo aí foi bater na inflação justamente quando esses pacotes começaram a ter efeito. Então, essa intensidade de subida da inflação mascarou um efeito muito positivo desses pacotes também. Então, ele deu um certo azar nesse Uhum. aspecto. O Daniel Kahneman, que morreu semana passada, né, Prêmio Uhum. Nobel 2002, se não me engano, justamente por ter desmistificado a ideia de que todos os atos econômicos são racionais, né, que as pessoas só tomam decisões racionais na economia, meio que ajuda talvez a explicar essa desconexão, né, entre os indicadores econômicos e a percepção das pessoas, porque ele lembra lá, tem um estudo dele, vou entrar em detalhes aqui, porque é meio até passa por colonoscopia, mas ele mostrava que a lembrança das pessoas não é pelo tempo todo de um evento, né? No caso, era a duração do exame de colonoscopia, que na época era muito doloroso. Elas só lembravam do momento que dói mais e quando acaba. São os dois momentos, né? Podia ter demorado 2 horas, né? Elas só iam lembrar desses dois momentos. A impressão que eu tenho, mano, é que as pessoas só lembraram de quando elas perderam, os americanos, né? O poder de compra, quando a inflação corroeu o poder de compra, principalmente na área de alimentos, né? É, E agora, como não aumentou, como não melhorou, não tem uma lembrança positiva, né? Ficou só a exato. lembrança negativa de quando perdeu, né? E aí eu já emendo para fazer uma pergunta: dá para fazer o mesmo paralelo aqui no Brasil? Dá um pouco, mas não tão bem. Porque no Brasil, na verdade, a recomposição do salário real, ela foi mais intensa. Então, quando a gente compara essas séries, o que a gente nota é que no Brasil a gente mais do que a gente voltou para o mesmo lugar e foi além. Uhum, Então, no Brasil houve melhora. Então, entendi. por essa explicação apenas, a gente não consegue dar conta da plenitude do fenômeno. Mas eu achei muito oportuno você falar sobre o Kahneman, porque o Kahneman tem esse livro espetacular, que já tem alguns anos, que é um livro para o público em geral, então ele nem é complicado. É um livro, tem tradução para o português. Em inglês ele se chama Thinking Fast and Slow. Aham. E em português eu acho que é Pense, Pensando. pense depressa e pense devagar, né? Pense depressa e pense devagar. E o pense depressa e pense devagar é sobre como é pensamento mesmo, sobre como a nossa cognição funciona. Então, assim, Uhum, o ser humano tem uma tendência de, para certas coisas assim, talvez mais mundanas, ou talvez coisas assim mais do cotidiano e tal, não sei o quê, utilizarem os mecanismos cognitivos, que são os mecanismos de pensamento rápido que geram uhum, essas impressões, precisamente essa que você mencionou da colonoscopia. Então, os efeitos piores ficam mais marcados, a volta ao que se tinha antes, é volta, não é melhora, essas coisas ficam muito marcadas porque elas estão no plano não da reflexão, mas da percepção e da atuação cognitiva da percepção nesse mecanismo que o Kahneman distingue entre thinking fast, o pensando rápido, e uhum. pensando devagar. O pensando devagar já é outra coisa. Pensando devagar exige reflexão, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Exato. Pensar na pergunta e tentar responder a pergunta. Então, exige uma elaboração de pensamento muito maior e tal, que não é tipicamente o que as pessoas fazem. Então, eu ia dizer o seguinte: se as pessoas usassem o mecanismo de pensar devagar a todo tempo, ou pelo menos por uma boa parte do tempo, a conclusão em relação a essas coisas que a gente está conversando aqui provavelmente seria outra.
Aqui nos Estados Unidos, provavelmente a conclusão seria: o governo fez muito bem a economia, foi muito bom. Tem aí uma espécie de track record, né? Ou uma espécie de é, trabalho feito que, poxa, foi boa, foi legal, foi bem feito. Mas isso exige reflexão, isso exige o uso Sim, do pensando devagar. No uso do pensando rápido, não vai ser assim, porque vai ser na percepção mais imediatista. E aí, na percepção mais imediatista, a é, conclusão é outra. A conclusão é a oposta, sim. inclusive, o que O torna cara isso. chega na gôndola do supermercado, olha o preço do arroz e É, do feijão e fala, é, não, é isso. não tá legal. É isso. E a verdade é que é a seguinte: embora no Brasil, eu que tive agora recentemente no Brasil, embora exista isso, os salários, de modo geral, mais do que se recompuseram. Então, houve um além em termos do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. No entanto, para quem vai ao supermercado, os alimentos ainda estão caros. Sim. Então, assim, a inflação cedeu? Cedeu. Mas o fato é que os alimentos ainda estão caros. O Brasil está caro. Eu achei o Brasil caro. E eu achei o Brasil caro, sendo que, dado os lugares onde eu trabalho e o lugar onde eu moro, por óbvio, eu recebo em Sim. dólares. Mas eu achei o Brasil caro, eu não achei o Brasil barato. Mesmo com o dólar a 5,08, estava caro. Mesmo com dólar a 5,08. Interessantíssimo isso, né? Porque, e tem a ver até com a crise climática, né? Porque no caso do arroz e do feijão, é excesso de chuva no Rio Grande do Sul Com e, certeza. né? Porque aí, com a crise climática, você pega os dois efeitos, né? Você pega o efeito do excesso de chuvas que afeta determinados produtos, e você pega o efeito das secas que afeta outros produtos. Então, você tem assim Sim. uma espécie de choque duplo, porque as mudanças climáticas, como elas alteram o ciclo hidrológico, né, o ciclo de chuvas, Uhum. lugares onde você não esperaria que tivesse tantas chuvas vão ter mais chuvas. Lugares onde você não esperaria seca, acabam tendo seca. Isso afeta toda a produção alimentar, toda, Sim. e isso bate na inflação. E aí, Ô, e Mônica, aí a pessoa vai parar e fazer todo esse raciocínio sobre Não. ciclos hidrológicos e tal? Não. Isso é o pensamento devagar do Kahneman. Não é isso. O Uhum. que a pessoa vai pensar é, pô, continua o feijão a sei lá quanto, ou arroz a sei lá quanto, ou tomate a sei lá quanto. Que absurdo isso. É isso que vai bater, né? Sim. E você acha que dá para Mônica, fazer alguma projeção se aqui no Brasil pode ser diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, que está. O Kennedy vai perguntar exatamente sobre isso, mas que está caminhando para uma eventual volta do Trump, mas aqui no Brasil você acha, até pelo calendário eleitoral ser calma, diferente? Toledo, ainda tem jogo, ainda tem Calma, jogo. sim. Não, mas você acha que essa percepção, porque também tem, né? Se a gente olha todos os governos, as curvas de avaliação sempre tem mais ou menos o mesmo desenho, tem uma barrigada no meio do mandato, depois cresce no Sim, final, tá? sim. Eu acho que está muito cedo para dizer, porque Uhum. como muitos desses efeitos inflacionários estão relacionados à mudança climática, e é claro, mudança climática está aí, é uma realidade, a gente está lidando com ela direto. Mas a gente tem, por conta das mudanças climáticas, nós tivemos um El Niño muito forte. E o El Niño muito forte é responsável por essa mudança de ciclos hidrológicos aí que a gente viu. O El Niño agora, nos próximos meses, vai tender a acabar, né? Então a gente vai ver uma parte dessa inflação de alimentos que está sendo impulsionada por El Niño passado ou efeitos passados do que a gente viu, isso daí vai tendendo a desaparecer no tempo. Se o Brasil continuar indo relativamente ou razoavelmente bem, como está, a tendência é que a inflação de alimentos caia, não que ela fique Uhum. tão alta quanto ela está agora. Perfeito. Ô, Mônica, você está vendo os números da economia do Brasil nesse ano? A gente viu que teve um aumento de arrecadação no começo do ano, o governo está numa batalha lá na questão da desoneração, já falamos sobre isso, perdeu várias coisas, a mais recente foram 10 bi para pequenas prefeituras. Previsão de crescimento do PIB é 1,89, ela vem subindo pouquinho em pouquinho, né? O ano passado cresceu 2,9, bem acima do que se previa no começo do ano. Selic está em 10,75,
25% ao ano agora. Como é que você está vendo a possibilidade de o Brasil, em 2024, surpreender, como surpreendeu em 2023, ou vai ser um ano mais difícil? Pequena, eu acho que é um ano mais difícil no geral. E é um ano mais difícil até por conta, de novo, de crise climática. Porque a gente sabe que no lado de produção agrícola e tal, que é algo muito importante para nós em termos de cálculo do PIB, a gente já sabe que aí os efeitos não são bons e não terão sido, não foram bons. Então é um ano mais difícil do que foi o ano passado. Agora, continua sendo razoável diante do que a gente teve até recentemente, né? Uhum. Só corrigindo, Mas Selic em aí 10, tem que pedir para o cérebro pensar Tem devagar. que pedir para o cérebro pensar devagar. Esse aqui é o negócio. Tem. só corrigindo, o Selic está em 10,75% ao ano, não em 10,25%. Eu errei por meio ponto percentual, tem uma perspectiva dela continuar caindo aí, né? Enfim. Tem espaço para a Selic cair. Eu não acredito que no final a Selic vá cair tanto assim. Eu acho que tem espaço, mas não tem muito espaço. Ô, Mônica, fala um pouco da eleição americana, Zé, se você me permite aí. A Mônica acompanhou isso bem lá em Vamos. 2020, e a gente tem visto, né, que assim, tem 6 estados ali, onde a coisa vai. Ainda tem um certo jogo para o Biden, porque ele já ganhou nesses estados do passado. Né? Sim. São estados que ele está empatado com o Trump em 3, e em outros 3 ele está atrás do Trump. Como é que você vê a eleição americana? A gente sabe que ela vai chegar numa fase ainda em que tem toda a campanha negativa na televisão, aquela guerra de rejeições. O Biden está com muito mais recursos do que o Trump para isso. Teve um baita evento de arrecadação com o Clinton e com o Obama recentemente. Eu queria uma avaliação sua, porque assim, aqui no Brasil, a imprensa brasileira meio que dá de barato que o Trump vai ser eleito. E tem uma chance, né? É um fascista, é um risco grande que o planeta como um todo sofre, né? E parece que é uma eleição, como ele está na oposição agora, talvez ele tenha até mais chance do que naquela eleição em que ele estava no poder e tinha a pandemia mal conduzida por ele. Mas eu queria a tua análise, Mônica. Eu estou vendo uma coisa curiosa acontecer, Kennedy. Assim, eu acho que no momento o Biden, o Biden tem uma série de problemas que ele tem pouca capacidade de enfrentar, né? O mais difícil deles é essa percepção de que ele não está mais com idade para ocupar o cargo, né? Então, tem essa percepção de fragilidade dele, de será que se ele for eleito ele aguenta mais 4 anos e tal. Isso daí já está com a gente há algum tempo, mas é algo cuja percepção é muito difícil de mudar. Então, esse é um calcanhar de Aquiles que ele tem. O outro calcanhar de Aquiles que ele tem é Gaza. E esse é um calcanhar que você mencionava, inclusive. E esse é um calcanhar de Aquiles grave, por quê? Como uma das bases principais do Partido Democrata são todo o movimento negro americano, todo não, mas uma parte considerável do movimento negro americano, há uma percepção de que o atual governo, essa é a percepção, que as pessoas não me matem, que estão escutando, eu estou apenas relatando, não matem a mensageira, aquela coisa que a gente tem que falar hoje em dia, né? Mas a percepção é de que o governo Biden está atuando no sentido de ajudar um Estado opressor em cima. Percepção correta, na Eu minha não discordo avaliação. da percepção, não. Eu estou só dizendo Percepção que eu correta. estou relatando Exato. a percepção. Isso. Exato. Então, essa percepção, ela existe, ela é real e ela está prejudicando o Biden entre partes significativas do eleitorado, porque aí a gente não está falando só do eleitorado African American, a gente está falando do eleitorado de imigrantes de certas regiões de um modo geral. Não necessariamente latinos, porque tem muito latino que apoia o Trump. Mas, enfim. Juventude. E aí, né, Mônica, como a eleição, o voto não é obrigatório, é importante você mobilizar a sua base É para muito você importante. ganhar. A mobilização é fundamental. Então, em 2020, o que aconteceu?
teve uma mobilização enorme do movimento negro, enorme, inclusive capitaneada por pessoas extremamente importantes como a Stacey Adams, né, no estado da Isso. Geórgia, e outros. Essa mobilização monumental que aconteceu em 2020 foi responsável em grande medida pela vitória do Biden. Eu não estou vendo, pelo menos por enquanto, mas isso pode mudar, eu não estou vendo a capacidade de articular o mesmo tipo de mobilização, porque as pessoas estão irritadas com a postura do governo na questão Israel-Gaza. Estão bastante irritadas. Essa é a base do Partido Democrata. Então, esses são dois problemas. O primeiro deles, a questão da idade, né? Que o Biden não consegue reverter. E o segundo, que é também muito difícil de reverter, dada a condução até o momento. No entanto, tem outras coisas que estão em jogo nessas eleições. E muito do que está em jogo nessas eleições tem a ver com a aproximação que o Trump fez durante o governo dele com os, digamos assim, cristãos mais fervorosos, assim, ou mais E agora ele está fazendo uma coisa 2.0. A gente sabe que E o que ele o Trump agora não é está fazendo uma religioso. coisa 2.0. Porém, ele está fazendo uma coisa 2.0 depois depois de determinadas coisas tendo ocorrido. Quais? A reversão do Roe v. Wade, por exemplo, da lei do aborto aqui nos Estados Unidos. Isso é um problema sério, porque talvez as pessoas no Brasil não tenham em conta, vocês dois eu sei que têm, mas talvez as pessoas, de um modo geral, no Brasil não tenham em conta que a população americana, de um modo geral aqui, a população, estou falando da sociedade inteira, e isso inclui republicanos, a população americana é francamente a favor do aborto. Então, todo mundo se colocou, ou muita gente se colocou contra a reversão do Roe v. Wade, e esse daí foi uma das consequências. Esse Roe vs. Wade é o caso julgado na Suprema Corte que legaliza o aborto, o direito à interrupção da gravidez. Só dar um informe rápido aqui, a gente está sem Zap, viu, Toledo? Sem o WhatsApp caiu, então nós estamos aqui num voo meio a cega. Eu estou sem Zap, não sei se você está por aí e tem alguma comunicação com a redação. Mas a gente pode ficar umas 2 horas com a Mônica aqui. Tudo bem, a gente vai falar. Não, algum Zap tem, porque os elogios a Mônica não pararam aqui, tá? A Então, Luciana pronto. dizendo, a Graziane Ramos dizendo que as análises delas são muito agregadoras, o Danilo Sotero Rosero dizendo que são sempre uma aula, no bom sentido. Isso, o meu morreu. Mas, Mônica, eu te interrompi, volta falando a tua argumentação, que é importante aí. Você estava falando. Como que a percepção dos republicanos sobre esse aspecto? Pois é. Então, a população americana, de um modo geral, a opinião pública nos Estados Unidos, ela é inequivocamente a favor do aborto. Claro, tem os cristãos mais fundamentalistas no aspecto só de falar dessa palavra, não tem nenhuma implicação aqui de nenhum lado, mas para cristãos mais fundamentalistas, a questão do aborto é algo não negociável. Essa parcela é muito pequena da população, ela é barulhenta, mas ela é muito pequena. E desde que esse caso foi revertido pela Suprema Corte, e, portanto, a lei que permitia o aborto nos Estados Unidos foi derrubada e se deu aos estados a autonomia para definir como que o aborto funciona em cada caso, em cada lugar, desde que isso aconteceu, teve um movimento muito forte entre os estados liderados por governadores republicanos mais próximos do Trump, de apertar muito a possibilidade ou as leis relativas ao aborto naquelas localidades. Como é que isso vem sendo percebido pela população? Isso vem sendo percebido pela população, e é importante que as pessoas no Brasil entendam isso. A questão do aborto aqui nos Estados Unidos era vista como um direito. É diferente de como essa discussão se dá no Brasil. No Brasil, a discussão do aborto ela não ocorre no plano dos direitos, ela ocorre em outros planos. Ela ocorre, sobretudo, no plano da saúde pública.
mas não no plano dos direitos. Aqui nos Estados Unidos ela ocorre no plano dos direitos. Então, o que aconteceu? Do momento em que você teve a reversão da lei do aborto aqui nos Estados Unidos, isso foi percebido pela sociedade como uma retirada de um direito. E se retirou-se um direito, pode-se retirar outros. Então, aonde os democratas têm um jogo, e eles têm um jogo muito bem definido, é precisamente em bater na tecla da remoção dos direitos que o Trump faria se mais associado, ou cada vez mais associado estiver, à visão fundamentalista cristã. Porque essa é uma visão que vai retirar direitos da sociedade. Então, essa é a forma como os democratas estão articulando esse lado de maneira muito bem sucedida, porque eles já ganharam 2 eleições com isso. Né? Sendo que a Mônica, última que eles ganharam foi evitar uma perda na eleição de meio de mandato, que é algo que dificilmente se consegue. E eles e que conseguiram. eles conseguiram. Então, tem uma articulação muito grande. Isso ocorre a nível local, porque, lembrando, as eleições nos Estados Unidos são por colégio eleitoral. Então, aonde os resultados se definem é no nível local, não é no nível nacional. No nível local, a campanha que os democratas têm montada para fazer ver, para que a população veja que há direitos sob ameaça, é muito grande. E isso daí é o que pode, em princípio, reverter um pouco esse quadro do turnout, que hoje está prejudicado por Gaza e pela idade do Biden. É o Quer dizer, turnout, é o comparecimento, né? Exatamente. É quando deixa de comparecer, a abstenção, né? Olha só, então, Mônica, Zé, nós vamos ter que estamos chamar a chegando ao Mônica fim, para um né? programa. Sim, Vamos ter que chamar a Mônica para fazer um programa só sobre a eleição americana, tem outros aspectos para a gente analisar, né? Depois entrar mais no detalhe de colégio eleitoral. Ela observa isso aí bem, tem toda essa coisa econômica. Então já fica o convite para você voltar aqui para o análise, que até 5 de novembro, eu que a só data quero. tem lá. Vai lá, Eu só Zé. preciso Nós vamos ter que tentar fazer encerrar. a síntese junto com a Mônica aqui, Isso, porque é isso. foram tantas sacadas interessantes que vai ser difícil escolher uma. Isso. Mas o que eu estava pensando aqui, Mônica, é que talvez, se eu entendi corretamente, o bolso vai pesar menos na eleição americana do que no Brasil Vai. costuma pesar. Ou seja, a frase do marqueteiro do Clinton que a gente The usa aqui, Economist. a Carreira. exaustão não vai valer esse ano. Não. Aquela história de que é a economia, estúpido. Não, é assim, é a economia, é o aborto, são os Uhum, direitos, é a idade do Biden, tá por aí certo. vai. Tem Então, várias coisas decisão aí. da eleição no ZEUA vai muito além do bolso, né? Vai. E por isso é Boa. tão interessante de acompanhar, porque, no fundo, quer dizer, apesar da gente ter essa coisa de, tem os estados que o Biden levou, que agora estão favoráveis ao Trump e tal, a eleição, na verdade, tá muito assim, ela está muito pau a pau, entendeu? Não tem uma Uhum. definição tão óbvia. As coisas podem parecer óbvias, mas quando você olha para essa sociedade aqui, como ela funciona, que é muito diferente do Brasil, a coisa muda de figura. E esse é um Uhum. erro, não vocês e não a gente aqui comentando, mas eu vejo muito, assim, alguns analistas no Brasil tentando entender os Estados Unidos com lentes brasileiras. Não dá, não dá. Exato. É muito diferente a operação dessa sociedade aqui. Tem questões assim que são vistas de modo totalmente diferente, como o aborto, como esse É tal. muito interessante isso que você falou sobre o aborto, de como a ótica da discussão é completamente diferente, né? Isso. Se você enxergar como um direito adquirido que você perdeu, é muito diferente de você fazer uma batalha para tentar dar um É. direito que nunca existiu, né? É, No exato. Brasil se luta para que seja uma coisa inserida no contexto da saúde pública. Né? Porque é o Exato. único contexto, Kennedy, em que essa discussão é permitida. É isso. Essa discussão não é permitida fora do contexto da saúde pública, ela não é Isso. permitida num contexto de direitos, né? Ela não Sim. acontece nesse. Muito interessante isso. Isso é super interessante e é uma diferença muito grande com os Estados Tem Unidos. muito menos apelo, né? Aquilo que é um direito genérico da saúde, a saúde É, vende
muito menos do que uma coisa que você sente individualmente, né? E que para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, aqui, por exemplo, essa questão da reversão do aborto, ela já bateu, por exemplo, em tratamentos para fertilidade. Tem certos estados, como o Alabama, que proibiu tratamentos de fertilização in vitro, que é algo que muitas pessoas querem porque, né, são incapazes de engravidar naturalmente e fazem fertilização in vitro. Fertilização in vitro, o Alabama está proibindo e está vinculando isso à proibição do aborto. É uma coisa meio maluca, E, mas está não, acontecendo. é duplamente maluco, porque daí eles querem também proibir imigração. Quem vai trabalhar? Pois é, mas essa questão da fertilização in vitro, você vê, uma questão que é vista como direito está afetando outra questão que também é vista como um direito. Porque as Sim. pessoas que são afetadas por isso vão pensar assim: poxa, por que que eu não posso fazer fertilização in vitro? Por que que eu tenho que ir para um outro estado, pagar muito mais caro, usar outra clínica, talvez com um médico que eu não conheça, porque o Alabama decidiu que não quer Uhum. mais? Isso está tirando um direito meu. Eu sou do Alabama, quero fazer, não posso. Então, essas questões, elas todas vão tendo essas ramificações, entendeu? E os democratas estão sabendo pegar esses fios muito bem e jogar em cima dos direitos que podem vir a ser eliminados. Bom, já está marcada então a próxima conversa sobre a eleição americana e nas próximas semanas com você, tá, mãe? Por Tá favor. ótimo. Valeu, Mônica. Bom te ver. Muito obrigado mais uma vez aí pela, pelo pensamento tão lúcido e tão inteligente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu Obrigado. adoro estar com vocês. Valeu.